E aí, preparados para a conversa de hoje? Vocês viram o tema? Bota aí. Esse é o tema de hoje. Uma vida entre dois amores. Quase o cravo e a rosa. Não, cravo e a rosa não, como é que é? Dona Flor e seus dois maridos. Não tem uma... Não é poema não, como é que chama isso? Um conto? Uma crônica? Não sei. Que é muito interessante. Bom, hoje a gente está na carta de Tiago, conversando sobre o Evangelho, e o tema que eu dei foi exatamente esse, uma vida entre dois amores, Deus e o mundo. E aí eu vou ler com vocês então o texto que vai ser base para a nossa reflexão, Tiago capítulo 4, dos versos 1 até o final do capítulo 4, que Tiago diz assim. Antes da gente ler o que Tiago diz, eu quero lembrar vocês que Tiago está desenvolvendo uma ideia na carta e basicamente mostrando para a gente como que a vida de fé pela fé, ela tem ações concretas, né? Tiago diz, o que adianta você dizer que tem fé se não tem obras? Tiago é o que dá o exemplo de uma vida comprometida com o Evangelho, mas ao mesmo tempo comprometida com a realidade, com a vida concreta, com o aqui e agora. E aí, no capítulo 4, Tiago vai para aquilo que a gente chama de aplicações da carta. Ele vai para a dinâmica concreta, ele vai dizer para a gente que tudo que ele acabou de dizer a respeito do Evangelho tem desdobramentos na vida prática. E aí olha o que ele diz. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Provavelmente, Tiago estava lidando com um conflito que apareceu na igreja desde o começo, que era o seguinte... Eu, Herbert, sou judeu, não, eu não sou judeu, tá? Só estou dando um exemplo hipotético. Eu, Herbert, sou um judeu que me converti, eu criei em Jesus. Eu entendi que Jesus Cristo é o Messias que o povo de Israel aguardava. Aí qual é o dilema? Eu continuo com as práticas judaicas ou as práticas judaicas pararam? Mas aí chega na minha comunidade de fé o Felipe. O Felipe não é judeu, mas também crê em Jesus Cristo. O Felipe tem que cumprir as regras judaicas que eu vivo ou não. Ele tem que guardar os mandamentos. Ele tem que comer a comida kasher, a comida típica judaica. Ele tem que guardar o sábado. E aí um grupo dizia, não, ele tem que guardar tudo isso, ele tem que cumprir os mandamentos, tem que guardar a lei. Outro grupo vai dizer, não, isso caducou, Paulo diz isso claramente, né? A lei chegou ao seu fim em Cristo. Bom, isso tudo causava muito conflito, causava muita tensão nas igrejas do primeiro século. Para vocês terem uma ideia, essa tensão foi tão grande, que o que aconteceu no final do primeiro século foi a impossibilidade de haver igrejas mistas, judaicas e gentílicas. Por isso que até hoje nós não temos comunidades judaicas cristãs antigas, porque houve um rompimento tão grande que eles se separaram. Mas Tiago está lidando com isso aqui, ele pergunta, né? De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Nesse ponto aqui, Tiago é profundamente psicanalítico. Ele, ao invés de tratar o problema como uma questão social, que isso pode haver também, Tiago está dizendo que os conflitos e as guerras que a gente cria na vida nascem da nossa interioridade, e ele usa uma expressão aqui, né? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Porque Freud vai dizer isso depois, que tudo que a gente faz porque a gente tem algum prazer com aquilo, tem algum ganho com aquilo, ainda que seja sofrer. Tem gente que pensa que uma pessoa que está sofrendo muito, ela está só sofrendo, mas o Freud vai dizer, não existe sofrimento sem um prazer naquilo, não existe sofrimento sem dor naquilo, sem alguma satisfação, melhor dizendo, naquilo. E Tiago está dizendo exatamente isso. Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm,
e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. É uma lógica do assalto, como a gente vive no Rio de Janeiro. A pessoa, tomada pela sua inveja, ela acha que pode tomar, usurpar o que não é dela, é do outro. Pegar um celular, roubar um carro, roubar uma moto, roubar uma bicicleta. Essa lógica de que se eu quero, eu posso, ainda que seja dominado por um desejo invejoso, é muito problemática. A inveja é um dos sentimentos mais danosos para o ser humano. E Tiago está dizendo que essas pessoas aqui estão invejando aquilo que outros têm, aquilo que outros possuem. E não só invejam, como também estão dispostos a arrumar guerra para tomar deles. Esse é um sentimento complexo dentro do ser humano, né? E Tiago vai dizer o seguinte, olha da onde que Tiago sai e o que ele fala para a gente. Ele fala que essa guerra interior, em que eu desejo tomar o que é do outro, leva a gente a desejar e não ter. E aí no verso 3 ele diz, e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. É uma frase interessante de Tiago, que a gente vai poder pensar um pouco mais, daquelas pessoas que estão o tempo todo orando a Deus e pedindo somente aquilo que é, digamos assim, do seu agrado para deixá-la confortável. É uma oração muito infantil, que fica dizendo para Deus, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, e quando nada acontece, ela fala assim, poxa, por que Deus não está me ouvindo? Por que Deus não ouve a minha oração? E Tiago está dizendo, vocês pedem e não recebem, pois os motivos do seu pedido estão errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Pedem apenas o que é para a sua vanglória, para o seu ego. Imagina, gente, se Deus fosse dar para a gente tudo que a gente quer. Isso é Xuxa. Tudo que eu... Lembra desse louvor? O cara lá de cima vai... Isso é Xuxa, não é evangelho. O evangelho não ensina para a gente que se você pedir a Deus com fé, Ele vai te dar. Porque senão, eu gosto de carro, né? Vocês já viram a nova série da Fórmula 1 na Netflix? Cara, vale a pena, maneira. Botaram um monte de moleque de 18 anos para correr, 19 anos. O Lewis Hamilton foi substituído por um moleque de 18 anos. Impressionante. O moleque corre muito, tá? E aí eu fico imaginando, eu gosto de carro, eu falo, Senhor, eu quero tal carro. Aí Deus fala, claro, meu filho, você foi tão bonzinho, toma aí seu carro. Isso seria maravilhoso. Deus seria um gênio da lâmpada se isso acontecesse. Seria o melhor investimento da vida, acreditar em Deus e acreditar que Ele vai dar tudo o que a gente quer. Que maravilha, só que não é verdade. Tiago está dizendo claramente, vocês pedem e não recebem, porque o motivo de vocês pedirem é ruim, não é bom. E aí Tiago usa uma expressão, adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejarem ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Eu vou voltar nisso aqui lá na frente. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirma que o Espírito colocado em Deus, em nós, tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como diz as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Isso aqui é interessante, né? Porque no mundo neopentecostal, você tem que expulsar o diabo. E no mundo bíblico de Tiago, você tem que se submeter a Deus e resistir ao diabo. E ele fugirá de vocês. Um trocadilho das palavras gregas aqui. Quando fala de diabo, o que vem na sua cabeça? Seja sincero. Vem dar de uma de sabichão. Seja sincero. O que no imaginário popular o diabo significa? O que vocês acham?
Pode falar, gente, não é para ficar... Como é que é o diabo? Chifrudo. Boa. Vermelho. Chifrudo, vermelho. Mais o quê? Rabudo. O tridente na mão. Achei que ninguém ia falar. Chifrudo, vermelho, rabudo, uma capa, uma voz esquisita, que fala de um jeito que todo mundo tem medo. Só que para a Bíblia, essa imagem não existe, certo? O diabo para a Bíblia não é essa figura. Isso foi criado no mundo medieval, com aquele famoso inferno de Dante Alighieri. Ele criou esse imaginário, né? E se fortaleceu muito. E aí todo carnaval que aparece um bicho assim, né, com um chifre tridente, todo mundo fala lá o diabo, estão cultando o diabo, né? Como se o diabo fosse isso. A palavra diabo na Bíblia é diabolos, aquele que joga para dividir as coisas, aquele que separa as coisas. Na Bíblia, o diabo é aquele que divide, ele mantém as coisas separadas, ele não consegue integrar. E você vai entender por que Tiago está dizendo isso. Há um outro momento que essa palavra diabo aparece, quando o apóstolo Pedro percebe que Ananias e Safira estavam divididos na igreja. E ele fala para Ananias: Ananias, por que você deixou o diabo encher o seu coração? Toda vez que a gente está dividido, para a Bíblia, a gente está sofrendo o ataque do diabo. Uma pessoa dividida. Ontem eu vi uma coisa ridícula, não sei nem porque eu pensei nisso, um vídeo no Instagram de uma mulher supostamente endemoniada cantando Shakira. Eu achei aquilo o máximo. Quer dizer, o diabo no mundo e no imaginário evangélico é sempre aquilo que a igreja não pode se aproximar, né? E Tiago, ele fala: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. É muito louco, porque se você vai para um mundo hipercalvinista, por exemplo, ou um catolicismo muito conservador, há uma doutrina chamada doutrina da providência, que Deus age independente da sua vontade. Tiago parece não acreditar nisso, né? Ele fala: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Quer dizer, ao invés de submeter a vontade de uma pessoa, Tiago está dizendo que, à medida que a gente se aproxima de Deus, Deus também se aproxima da gente. Relação. É diferente de uma lógica de que Deus submete a gente à vontade dele. É uma relação, né? Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago está dizendo para uma igreja dividida, em conflito, que eles têm que se arrepender e parar com o orgulho que está no meio deles e se reconciliar. Eu quero que você pense que o imaginário por trás dessa carta aqui é gente que está brigando, gente que está em conflito. Tiago diz: para de ser orgulhoso, para de deixar o diabo tomar conta do coração de vocês, para de viver dividido e se resolvam, humilhem-se, arrependam-se, se reconciliem, né? Tiago 4:11, irmãos, aí você entende o que Tiago está falando do diabo aqui. Não falem mal uns dos outros. Porque falar mal uns dos outros acontece o quê? Divisão. Você separa as pessoas. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem o poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Por que Tiago está usando a expressão lei aqui, né? Parem de julgar, porque isso compete à lei. Tiago está falando da lei de Moisés, ele está falando que tem gente que está usando a lei para criar divisão, contenda, discórdia, separação na igreja, e não conseguem tolerar o outro que pensa de maneira diferente, né? Prestem bem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá 1 ano, negociaremos e ali teremos lucro. Como sabem que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa.
verso 15. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus próprios planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Pois bem, minha gente, as duas lógicas que governam a nossa vida para a Bíblia é o mundo e o reino de Deus. Mas passa mais um slide aí, Nath. Mais um. O que eu imaginava quando era adolescente, que cresceu numa igreja, né? Eu imaginava que o reino de Deus era isso aqui, a igreja. Então, eu cresci na igreja, primeiro igreja católica, fiz primeira comunhão, fiz aquele processo todo, me batizei na igreja católica, e depois eu fui para uma igreja evangélica, a igreja metodista, que foi onde eu fiquei. E nesse momento, as pessoas me ensinavam que uma pessoa que amava o reino de Deus era uma pessoa que vivia esse tipo de experiência e esse tipo de espiritualidade. Tudo bem, é verdadeiro também. E eu fui ensinado que o mundo é isso aqui, ó. Certo? O mundo é ir para o show da Shakira e o reino de Deus é vir para a igreja. Então, na minha cabeça, eu ficava assim, meu Deus, quantas coisas o mundo vive, mas eu tenho que buscar o reino e não o mundo. Então, buscar o mundo era ir num show como o da Shakira. Buscar o mundo era desejar trabalhar e ter mais dinheiro. Buscar o mundo era fazer tudo aquilo que qualquer pessoa normal faz, mas eu tratava como sendo o mundo. Para a Bíblia, o mundo é uma palavrinha que tem muitos significados. Vou dar um exemplo. Quando a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que mundo é esse? São as pessoas. Mundo. A Bíblia também diz: não ameis o mundo e nem o que nele há. Que mundo é esse? O sistema. A Bíblia também fala que do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24. Que mundo é esse? A criação. Quando Tiago diz que não dá para amar a Deus e o mundo, que mundo Tiago está falando? Sistema. O mundo que Tiago diz que a gente ama um ou outro é o sistema. E que sistema é esse? Para Tiago, vocês já viram isso antes, é um sistema que segrega as pessoas, que o rico se acha melhor do que o pobre, que a inveja opera como um sistema em que eu olho para o que o outro tem e fico vazio, fico triste, eu queria ter também, mas não tenho e fico com raiva daquilo. O mundo que Tiago está falando é um mundo que existe aqui também. Porque não é o fato de ter um espaço litúrgico de adoração que a lógica do mundo não opera aqui. Ela opera aqui e aqui. Amar o mundo ou não amar o mundo é amar a lógica do mundo ou não amar a lógica do mundo. E isso, independente do tipo de fé que a pessoa tenha, ela pode amar uma coisa ou outra. O que Tiago está dizendo para a gente é que se você quiser crer em Jesus e amar a Deus, você não tem como amar a Deus e amar a lógica com que o mundo se organiza. Não tem como. O problema do mundo cristão é achar que pelo fato de alguém ter crido em Jesus, a lógica sistêmica dessa pessoa mudou. E o que a gente sabe é que, na verdade, o que geralmente acontece é que quando uma pessoa vinha da religião A e agora ela passa a frequentar a religião B, muitas das vezes o que muda é só a roupa religiosa. Antes eu vestia a roupa assim, assado, fazia sacrifício para A ou para B, agora eu visto uma outra roupa e faço sacrifício para Deus.
faço sacrifício para o santo, faço sacrifício porque Deus quer sacrifício. A lógica sistêmica não mudou, mudou a roupa religiosa. Então o nosso grande problema não é pensar igreja versus mundo, mas uma lógica sistêmica mundana e uma lógica sistêmica do reino de Deus. Porque se eu pensar a partir da religião, eu nunca vou entender o que Tiago está dizendo. O problema da religião é que se você frequenta o lugar certo, você está certo. E Tiago está dizendo, isso não é verdade. Até porque Tiago não está escrevendo uma carta para Roma, ele está escrevendo uma carta para a igreja. A lógica mundana está dentro da igreja, não está lá em Roma, está também. Então, o evangelho, ele não é uma mudança de roupa religiosa. O evangelho é uma mudança de mentalidade que me devolve para a vida. Isso é o evangelho. E aí, Tiago vai apresentar para a gente algumas marcas de uma pessoa mundana, que ama o mundo. Tiago diz, são pessoas que vivem em conflitos e contendas, resultado do seu mundo interno. Uma outra marca que Tiago apresenta para a gente é que essas pessoas têm amizade com o mundo. E por ter amizade com o mundo, Tiago diz, são adúlteros. E por que são adúlteros? Porque sustentam uma lógica que não é a lógica do reino de Deus. Não é. Aí você vai dizer assim, mas o que significa esse adultério? Esse adultério significa que a pessoa diz, eu creio em Deus, mas na hora de agir, ela age com outros valores. Ela diz, na igreja é assim, mas lá fora, Herbert, no mercado, é do meu jeito. Lá fora é uma selva, aqui dentro é assim, a gente canta, calmo, todo mundo diz a paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, mas lá fora, meu funcionário fez coisa errada, eu vou humilhar ele mesmo. Se precisar, eu vou tratar mal. Porque lá fora é diferente. Eu já ouvi isso. Ah, mas você é muito idealista. Acho que você é muito novo para saber desse tipo de coisa. Já ouvi isso várias vezes. Você não sabe como é que funciona fora da igreja. Você não sabe como é que funciona lá fora. Esse tipo de lógica produz o que Tiago está dizendo, uma mentalidade mundana. E a gente pensa que o invejoso rouba, e a gente pensa no celular, no carro, mas tem invejoso que rouba cliente dos outros, tem invejoso que rouba e faz disputa dentro da empresa, passa a perna no outro para ter um cargo melhor. A inveja é um sistema bem poderoso, bem poderoso. Inveja e insatisfação. A inveja produz insatisfação, né? Porque todo invejoso se sente vazio. E o invejoso pode fazer o que for e no final do dia ele diz, eu não fiz nada, eu não tenho nada. É uma lógica de inveja, né? Intrasubjetiva, como a gente chama. A oração dessas pessoas são profundamente egoístas. Você vê nas rodas religiosas, pelo que as pessoas pedem, e no geral é assim, eu quero pedir a Deus para me dar vitória num determinado processo, num determinado negócio que eu estou fazendo. E aí você vê que a pessoa está sempre pedindo por ela, e nunca pelos propósitos do reino de Deus. A nossa sociedade é viciada em nós mesmos. O Brasil não ficou evangélico porque o evangelho está sendo pregado e as pessoas estão crendo em Cristo. O Brasil virou evangélico porque nós submetemos o evangelho de Jesus a uma lógica neoliberal e capitalista de Deus. E a gente começou a oferecer para as pessoas o que o mercado, o que o sistema de mundo oferece. Antigamente a gente dizia, venha para Cristo, e se você crê em Cristo, Ele pode transformar a sua vida. Hoje, o que as igrejas prometem é, venha para Cristo, e sua vida vai melhorar. Venha para Cristo, e você vai perceber prosperidade financeira. Eu tenho alguns amigos que aderiram a essa teologia da prosperidade, que aderiram a essa lógica sistêmica do Kenneth Hagin,
E teve um dia que eu fui almoçar com esses amigos aqui no Leblon, né? E eu geralmente sou bem ácido assim com essas coisas, né? E eu falei assim, e esse negócio aí da sua teologia, que diz que se o cara tiver fé, ele vai ser curado de tudo, se ele tiver fé, Deus vai abrir as portas celestiais, ele vai ter uma vida próspera. Que história é essa aí? Ele falou, é o que a gente crê. E eu falei, cara, mas você não acha que essa lógica é a mesma lógica do mundo? É a mesma coisa. Ou pastores que dizem, olha, se você der o dízimo aqui na igreja, 10%, Deus vai abrir as janelas do céu. Você vai ver uma prosperidade na sua vida que você nunca viu. Meu irmão, o mercado financeiro vai dizer, meu Deus, eu dou 10% e recebo 10 vezes mais? 7 vezes mais? Isso nenhum investimento que você fizer, nem nos investimentos mais arriscados, talvez você tenha esse tipo de coisa. E nós convertemos Deus a essa imagem do gênio da lâmpada que dá tudo o que a gente quer e deseja. E Tiago está dizendo que isso é uma lógica mundana, ainda que em nome de Deus, com a Bíblia na mão em cima de um púlpito. É mundanismo. O mundanismo não é aquilo que está lá fora, distante do que a gente vive aqui. Eu lembro que uma determinada igreja estava construindo um prédio. E aí o pastor dessa igreja falou assim, nós estamos construindo esse lugar para ser um lugar seguro para nós e para os nossos filhos. Eu falei, está construindo a Arca de Noé, né? O dilúvio está lá fora. Só que Jesus, ele não é desse tipo. Jesus não é do tipo que diz, lá fora o mundo, perdição, pecado, e aqui dentro salvação, vida com Deus e segurança. A proposta de Jesus é ser sal da terra, luz do mundo. É você entrar nesse mundo caótico também, como alguém que carrega os valores do reino de Deus para a história. Tiago diz que essas pessoas são orgulhosas, arrogantes, maledicentes, cheias de julgamento, que estão dizendo para o outro o tempo todo que tem que fazer, deixar de fazer, são tomados de autoconfiança arrogante, não confiam em Deus e são omissos em fazer o bem. São marcas de uma mentalidade mundana. Talvez se essa carta fosse escrita por um evangélico hoje, a mentalidade mundana seria o que a gente vê na política sendo defendido, o que a gente vê como uma lógica sistêmica. Mas você lê a Bíblia, e graças a Deus eu leio a Bíblia desde muito novo, já li muitas e muitas vezes, pelo menos assim mais de umas 15 vezes toda a Bíblia, então eu sei bem do que eu estou falando. A Bíblia não tem as mesmas lógicas sistêmicas dos valores que a gente chama de valores cristãos para a sociedade. A lógica sistêmica da Bíblia é muito diferente. Nós não pregamos, inclusive a Bíblia, pregamos o Evangelho, porque o Evangelho é uma mensagem que está contido na Bíblia, mas a Bíblia não é o Evangelho. Sabe aquele exercício que a gente fazia, está contido e não está contido? Pois é, o Evangelho é uma mensagem que está contido dentro da Bíblia. Pregar a Bíblia não significa que a pessoa está pregando o Evangelho. Ainda que cite vários versículos bíblicos, o Evangelho não é a Bíblia. A Bíblia é um livro. E lemos a Bíblia porque encontramos ali o Evangelho e o Cristo. Mas não lemos a Bíblia para pregar a Bíblia. Lemos a Bíblia para pregar a Cristo e esse crucificado. É o que diz o apóstolo Paulo. Tiago vai dizer então das marcas de uma pessoa guiada por Deus. Ele vai falar, submetam-se a Deus, orem com os motivos do reino de Deus, vocês têm que agradar o Espírito Santo, viver amor fraternal, sem julgamento, dependência humilde da vontade de Deus e praticar o bem. E aí, para terminar, que agora que eu vi o nosso horário aqui, primeiro eu quero terminar dizendo o seguinte, que a gente que quer decidir amar a Deus e não ao mundo, quero propor algumas coisas. Primeiro, você tem que parar de usar a Deus como um meio para os seus desejos caprichosos. A gente tem que amadurecer na fé, gente. E uma fé imatura é uma fé que acha que se eu acreditar em Deus, nada de ruim me acontece. Isso não é verdade.
Isso não é verdade. Se eu falar isso aqui para vocês, eu vou estar enganando vocês. No mundo tereis aflições. Isso não é verdade. Isso não significa que no momento da dor e da adversidade, Deus não estará com a gente. O que Deus promete não é tirar a gente da tempestade, é estar com a gente na tempestade. É a presença dele que ele garante. Uma presença pacífica, consoladora, transformadora. Deus não nos tira, ele está com a gente e, inclusive, muitas das vezes, usa a adversidade para nos ensinar a amadurecer na nossa confiança nele. Quem está passando por adversidade não deve orar, Deus me tira. Deve orar, Deus me ensina nesse momento. Eu quero aprender. Eu quero entender como a minha fé pode ser amadurecida num momento tão difícil como esse. Então, esse é o caminho para quem quer amar a Deus. A segunda coisa é, se você decide viver para Deus, você tem que parar de viver dividido. Uma mente dividida não constrói nada. Nada nessa vida. Uma pessoa que está entre Deus e o mundo, casa ou não casa, ama ou não ama, trabalha ou não trabalha, aceita ou não aceita, ela não constrói nada. Porque a divisão, ela é um pouco diferente da gente lidar com uma coisa boa e uma coisa ruim. Fica mais fácil resolver. A divisão interna é entre duas coisas boas. Esse é o desafio. Uma coisa eu falar, tem uma coisa péssima e uma coisa maravilhosa. Eu tenho que escolher. Tá fácil. O difícil é eu falar, tem duas coisas maravilhosas. Eu não quero escolher, porque toda escolha nasce de uma renúncia. E essa renúncia nos impõe o luto de ter perdido uma coisa que também seria uma boa possibilidade. O problema é que tem muita gente que passa a vida toda querendo desfrutar das duas coisas e não é possível. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa sempre. Como dizia aquele versículo bíblico do Chorão, Charlie Brown Jr., cada escolha uma renúncia, isso é vida. Se a gente não aprender a renunciar coisas boas, a gente vai viver dividido. Gente dividida vive em conflito, vive em angústia. Muitas pessoas chegam na clínica e falam assim, nossa, eu estou tão dividido, eu estou tão angustiado. Muitas das vezes tem a ver com esses conflitos, essa incapacidade dela decidir por uma coisa e abrir mão de outra, que inclusive é boa. Bom, Tiago está dizendo isso, que uma mente dividida é uma mente que está diabolizada, está dividida, não está inteira. São aquelas pessoas que não entram inteiro em nada na vida. Sempre tem uma janelinha, sempre tem uma porta, sempre tem uma possibilidade de saída. Sabe o que isso vai fazer contigo? Vai destruir tua vida. Literalmente. Sabe por quê? Porque você não vai se sentir confortável com nenhuma decisão. Você decide manter uma porta aberta, uma janela aberta e diz assim, mas eu não posso abrir mão disso, porque isso também é muito bom para mim. E você vai ter que abrir mão. Você vai ter que decidir. Só assim a gente vai conseguir viver bem na vida. E aí, Tiago diz para a gente, olha, não seja orgulhoso. Se você realmente quer amar a Deus, você não pode ser uma pessoa orgulhosa. Existe muito orgulho disfarçado de autonomia, é orgulho. Mas eu sou uma pessoa autônoma. É orgulho, gente. O orgulho se disfarça de autonomia, de vontade própria, de um monte de coisa boa. Por isso que uma pessoa, quanto mais madura ela é, primeiro que ela entende o seguinte, olha, eu posso estar errado. Ela mantém essa possibilidade, eu posso não estar certo nisso. Nesse momento é isso que eu penso. Mas talvez ali eu possa mudar de opinião. A maturidade na fé nos coloca no lugar de humildade. Gente madura na fé não é gente arrogante. Gente madura na fé é gente humilde, que depende de Deus. A palavra humilde significa humus, que vem de tapete, vem de chão, vem de terra. Humilde é aquele que sabe que é pó. Porque em toda a sua arrogância vai chegar uma hora que a sua vida vai... Quem esquece da sua própria condição de finitude
para de ser humilde. Porque acha que a vida é assim, eu vou viver eternamente, vou fazer tudo o que eu quero. O orgulhoso, ele se coloca num ciclo de repetição sem fim, porque o orgulhoso nunca aprende. Ele repete, erra, porque o seu coração é incapaz de aprender. Ele não aprende. E aí o orgulho coloca essa pessoa de novo, ela fala, meu Deus, por quê? Porque é orgulhoso. Não é capaz de aprender. É importante essa frase aqui, né? Deus não enfrenta o pecado. Deus resiste ao orgulhoso, que pode, inclusive, mudar. E se arrepender e dizer, Senhor, eu preciso mudar. Agora, uma coisa importante que é enquanto a gente não sai de cima do muro, enquanto a gente não diz sim para Deus de verdade, para as coisas de Deus, para o reino de Deus, a gente vai ser incapaz de ver o que Tiago está dizendo aqui para a gente. Evangelho, gente, não é desempenho moral, não é aprender certos valores e praticar. O Evangelho nasce, em primeiro lugar, da nossa submissão radical a Jesus Cristo. É alguém que diz assim, sim para Jesus e não para as outras lógicas de vida. Sim para Cristo, para a sua proposta do Evangelho do Reino de Deus e não para as outras propostas de vida. Por isso que Jesus falou, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O resultado primeiro de alguém que seguiu a Jesus, que disse sim para Jesus, é primeiro, submetam-se a Deus. É a submissão radical a Cristo. E essa submissão, ela nasce de uma evidência pública do nosso batismo. O batismo não é rito. É uma ordenança de Jesus que disse para a gente, aquele que crê e for batizado. O batismo é o símbolo da nossa aliança com Cristo. Antes disso, você está morto, está indiferente, talvez seja só uma pessoa afeiçoada, né? Uma pessoa que diz, eu acredito em Deus. Eu já disse isso várias vezes. Acreditar em Deus não serve de nada para Deus e para os propósitos de Deus. Jesus nunca falou, acredita em Deus. Como diz aquele Franklin, acredita em Deus, faça ele de escudo. Não serve para nada. O que Jesus convidou a gente a fazer é uma confiança, uma dependência radical no projeto do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. Amem a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus nunca disse para a gente que é só uma questão de mudança de comportamento. O comportamento vem lá em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Por isso que eu não prego mudança de comportamento. Eu prego, e por isso eu termino, isso aqui. Olha lá, Nath. Viu a tecnologia aqui que está muito bom. Isso aqui. O nosso coração é orientado por aquilo que a gente ama. Enquanto nosso coração não amar somente a Deus, nós vamos ter outros pequenos amores que a gente acha o seguinte, mas isso aqui pelo menos garante alguma coisinha no meu coração. E a Bíblia não diz para você não amar as outras coisas. A Bíblia diz para você ordenar o seu coração e colocando o seu amor a Deus sobre todas as coisas. Porque isso ordena os outros amores. Se você amar mais o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, se você amar mais o seu dinheiro, o seu trabalho, do que a Deus, isso desorganiza o seu coração. Sabe por quê? Todas essas coisas podem falhar com você. Todas essas coisas podem te trair. Todas essas coisas não são uma fonte suficiente de vida para o seu coração. Só Deus é. E aí, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, o restante se organiza. Os meus outros amores ficam pacificados dentro de mim, ficam mais calmos dentro de mim. Por isso que o convite de Tiago é ou você ama a Deus ou você ama o mundo. O Evangelho é um convite de um amor expulsivo. À medida que eu amo mais a Deus, isso vai expulsando os amores centrais do meu coração. Organiza o meu coração e organiza a minha vida. Amém. Amém.
espero que Deus nos ajude a fazer com que a gente ame a Ele mais do que todas as outras coisas. Deus nos abençoe. Bom domingo.